Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Sampaio. Eu sou professor de línguas estrangeiras no SET Cone Cardoso. Hoje estou como aluno do curso de computação UFPE-SEAD e venho aqui falar com vocês aqui um pouco sobre os processadores, né? Sobre o cérebro da máquina que compõe, no caso, os notebooks, celulares, computadores de mesa, dentre outros. A gente sabe que o processador, no caso, né, que é o núcleo, é o cérebro da máquina. No caso, ele tem como sigla o CPU, né, que é a central de processamento por unidade, né, que é considerado o cérebro do computador, e nesse processo ele executa instruções e permite o funcionamento dos programas. No caso, a gente sabe que os programas que compõem o nosso computador, eles só funcionam através da CPU, no caso, do cérebro da máquina. Mas quais são essas funções do processador? No caso, ele tem a unidade de controle, que coordena as operações. Ele tem a ULA, que no caso que realiza cálculos matemáticos e lógicos, né? E tem os registradores, que são as memórias rápidas e internas. A gente sabe que um computador, sendo ele de mesa ou computador pessoal, é composto pela memória RAM e a memória ROM. A gente sabe que a memória ROM é a memória principal, né? A memória ROM é a memória adjunta dos outros componentes, no caso que podemos, no caso, executar tarefas e gravar programas e tarefas dentro dessa memória. Aí a gente sabe que dentro disso aí nós temos, no caso, o single core versus o multicore, né, que são processadores com um núcleo ou com mais de um núcleo. O single core, como o nome já fala, ele possui apenas um núcleo, enquanto os multicores possuem múltiplos núcleos, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. O processador single core, como o nome já diz, ele executa uma tarefa por vez, ou seja, é mais limitado em termos de desempenho, especialmente para programas que exigem várias operações simultâneas. Enquanto os multiprocessadores, ou multicores, no caso, cada núcleo pode executar instruções diferentes e independentes, permitindo assim uma multitarefa real. Ou seja, ele pode rodar vários programas simultâneos. No caso, isso é para para computadores com processadores com núcleos diversos, no caso, com 2, 4 ou 6 núcleos. Nesse intento a gente tem a frequência de clock e o desempenho. A gente sabe que a frequência é medida em GHz, que indica quantas operações por segundo esse processador pode realizar, não é isso? E tem mais de GHz, no caso, que é mais rápido, porém depende da arquitetura. A frequência de clock, no caso, ela é a velocidade que o processador executa ciclos por segundo. Quanto maior mais operações por segundo, ele pode realizar. Mas isso não garante sozinho um bom desempenho. Enquanto o desempenho, a gente sabe que é o processo prático do processador ao executar tarefas. Depende não só da frequência de clock, mas também do número de núcleos, cache, arquitetura, eficiência energética e também o paralelismo. Essa é constitutiva. Então, quais seriam os exemplos de famílias de processadores? A gente sabe que nós temos a Intel Core, que hoje são os processadores i3, i5, i7 e i9. A gente também temos a AMD, que tem o Ryzen, a ARM, que tem os smartphones e os tablets, né? E as Raspberry, que são arquiteturas abertas, no caso, não é isso? Hoje a gente sabe que, por exemplo, boa parte das máquinas eles utilizam os processadores da Intel, que são, no caso, que estão dentro do processador do i3, o i5, o i7 e também o i9. No caso, como seria então o encerramento disso, que seria o passo principal, no caso, o computador, o processador execute e faça a funcionalidade da máquina. O processador, ele é o cérebro, no caso da máquina. Então, várias funções, como clock, núcleos e exemplos de famílias, no caso, dentre isso, como falei agora, processador da Intel, como i3 e i5 e assim sucessivamente, no caso, eles desempenham dentro da máquina, no caso, funções de multitarefas ou de apenas uma tarefa. A gente sabe que quanto mais robusta a máquina, no caso, mais núcleos ela vai possuir. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é o processador e quais as suas funcionalidades. Um abraço a todos.